Olá, meus alunos, tudo bem? Pessoal, eu vou gravar esse vídeo para estar auxiliando vocês nas próximas atividades. Para não ficar muito extenso, eu vou dividir o vídeo em duas partes, tá bom? Vamos lá então, olha só. É autocomposição e heterocomposição. Tem diferença? Tem. Que eu quero que vocês entendam. Autocomposição como exemplo. Eu quero que vocês entendam que a autocomposição de exemplo, nós temos a mediação, nós temos a conciliação e heterocomposição, nós temos a arbitragem, tá? Depois eu vou fazer um esqueminha para vocês, deixar para vocês também na página. Então, autocomposição, o que significa? Eu acabei de falar que o exemplo de autocomposição é a mediação e a conciliação. E heterocomposição é a arbitragem. Anotaram aí? Então tá. Autocomposição, quando as próprias partes podem resolver, tá? Sem a interferência de um terceiro. E aí, o que nós temos assim, quando as próprias partes podem resolver? Imagina só, eu tenho um problema em que eu tenho o poder de estar decidindo, de estar escolhendo, de estar resolvendo essa situação. E aí, quando as próprias partes podem resolver essa situação, a gente está falando de autocomposição. E aí, como exemplo, nós temos a conciliação e a mediação. Heterocomposição é quando tem a interferência de um terceiro para a resolução daquele processo. E essa interferência tem como exemplo a arbitragem e também tem como exemplo decisão administrativa. Quando a gente entra nesse assunto, eu quero que vocês lembrem de uma seguinte questão. Há uma diferença entre conciliação e mediação? Na primeira aula eu comentei com vocês, né, nós tivemos uma aula, eu consegui comentar com vocês um pouco dessa diferença, mas eu vou lembrá-los novamente. Há uma diferença entre a mediação e a conciliação? Sim, há uma diferença. Lembrando que na conciliação, o que acontece? A pessoa ela pode interferir, ela pode sugerir na conciliação. Lembra das causas trabalhistas, né? Onde nós temos o juiz do trabalho e ele pode, na questão ali da conciliação, ele pode estar interferindo naquele acordo, naquela proposta de acordo, por exemplo, que uma empresa pode oferecer, tá? Pode ocorrer aquela interferência, ele pode sugerir, por exemplo, uma solução. Diferente da mediação, onde não pode ocorrer essa interferência do mediador, tá? O mediador vai utilizar de técnicas, de informações ali, para que ele possa trazer, quem vai trazer essa resposta são as próprias partes, tá? O mediador não vai sugerir, o mediador não vai interferir. Essa é a principal diferença aí que nós temos entre conciliação e mediação, certo? E lembrando que conciliação e mediação é um exemplo de autocomposição e a arbitragem é um exemplo de heterocomposição. Vou fechar esse primeiro bloco aqui e vou fazer uma outra aula para que vocês entendam a diferença aí entre autocomposição e heterocomposição, certinho?